Bom dia, sextou, sim, hoje é sexta-feira, meu povo. Para algumas pessoas o melhor dia da semana é a sexta-feira. Confesso que para mim não, eu gosto da segunda, eu gosto do dia do planejamento, do dia do fazer acontecer, mas sexta-feira é o dia que nós estamos com a nossa vibração lá no alto, a nossa energia toda renovada, porque vem o final de semana. Poderemos descansar. Quem gosta de acordar tarde, vai acordar tarde. E aí você pode sossegar a sua mente, relaxar e aproveitar para não fazer nada, né? Só que não, né, meu povo? Só que não. Sexta-feira é dia de saúde profissional aqui na Hora da Saúde e hoje nós vamos falar sobre um método muito conhecido na administração de empresas que vocês já devem ter ouvido falar dele, mas não sabem exatamente como ele funciona e como utilizá-los no seu dia a dia, que é um método SEIC. Vocês já ouviram falar desse método? Deixa eu só mudar minha música aqui. Vou colocar aqui nos nossos sons binaurais para não correr o risco aqui desta live ser prejudicada pelo Instagram. O SEIRI é o nome do método que se chama também, é muito conhecido nas empresas por melhoria contínua. É um método de melhoria contínua que consiste no 5S. Quem já ouviu falar em algum momento da vida sobre os 5S? Isso é um método japonês, é lógico, né, gente? O que mais tem de métodos de melhoria das empresas são utilizados por todas as empresas do mundo inteiro, são métodos japoneses, né? Os nossos orientais estão há 1000 anos à nossa frente em questão de se preocuparem com melhorias, com alta performance, com alto desempenho, não é? Então nós temos muito a aprender com os orientais e eu já trouxe algumas técnicas, alguns métodos utilizados por japoneses aqui para a Hora da Saúde e vou continuar trazendo porque eles são os campeões em saber equilibrar a vida saudável com a alta performance, não é? Os japoneses, eles têm uma tradição de cuidar do corpo e cuidar da mente para atingir a alta performance. Então a gente tem que modelar os olhinhos puxados, né? Tem que modelar ali quem faz e consegue dar conta. Tanto que japoneses, eles têm um modo de vida em que eles levantam cedo, eles primeiro organizam a sua casa, organizam o seu ambiente para só depois começarem a produzir, começarem a trabalhar, né? Todos os dias eles seguem este ritmo para que eles, porque segundo eles, e isso todos nós percebemos, quanto mais organizada está a nossa vida, quanto mais organizada está o nosso ambiente de trabalho, melhor é o nosso desempenho, não é? Então eu vou mostrar, apresentar para quem não conhece o 5S ou que já ouviu falar, mas não sabe do que se trata. Eu vou apresentar ele aqui para vocês e vou mostrar com A mais B que você pode usar esta técnica utilizada em grandes empresas no seu dia a dia e que ela vai mudar aí a sua rotina, vai melhorar o seu empenho aí no trabalho e não só no trabalho, na vida pessoal também, tá? Este método, ele contribui também para a sua vida pessoal. Eu vou colocar o tema aqui para quem chegar depois, não ficar boiando, né, na live. Sexta-feira é nossa saúde profissional e nós vamos conhecer o método SEIRI.
Seiri não é Siri, é Seiri. Seiri, o método japonês Seiri. Este é um método de melhoria contínua. Quem desenvolveu este método foram o proprietário da Toyota, o engenheiro da Toyota, que estavam estudando. Este método surgiu no Japão pós Segunda Guerra Mundial. O país estava destruído por causa da guerra com os Estados Unidos, que teve lá a bomba de Hiroshima e Nagasaki, e o país ficou em destroços. O que os japoneses fizeram pós Segunda Guerra, com toda, porque só perdeu, né? O Japão só perdeu ali, teve 2 bombas atômicas famosíssimas, né, que devastaram 2 cidades de lá. E aí eles sentaram para analisar o estado do país, tudo que eles perderam ali com aquela, porque só perdeu, né? Todo mundo sabe que em guerra não existe nenhum vencedor, né? Em uma guerra só existem derrotados, só existe perda para todos os lados. Então eles sentaram ali para ver a situação. Então, imagino eu, pessoas sentadas na calçada de uma rua toda destruída, igual de filme, né? Tudo arrebentado. Sabe quando acaba o filme de guerra? Que as pessoas que sobrevivem, elas sentam na calçada e ficam olhando toda aquela destruição. Imagino eu que os japoneses fizeram isso. Eles olharam toda aquela destruição, só que, assim como os heróis do filme, eles não ficaram sentados chorando, se lamentando e procurando culpados por aquela situação. Eles começaram a pensar: o que nós podemos fazer para reconstruir o nosso país? Então eles foram atrás do que? Das soluções. Eu sempre falo com vocês, gente, são soluções. Sempre que você tem um problema, você tem que focar na solução daquele problema e não no problema em si. Você precisa pensar: o que eu posso fazer para resolver este problema, resolver este conflito? E não ficar focado no problema, menos ainda no quanto este problema está te prejudicando, tá? Isso é bom vocês estudarem os japoneses, a história japonesa, porque vocês vão perceber que em nenhum momento eles ficam sentados chorando, se lamentando e procurando culpados. Eles se levantam e começam a agir. E eles começam por onde? Pela limpeza, não é? Quando eles chegaram lá, o que agora a gente vai fazer? O nosso país está em ruínas, nós estamos endividados por causa da guerra. O que nós podemos fazer para resolver a nossa situação? Eles chegaram a uma conclusão, que precisa fazer a limpeza primeiro. Para que você possa começar um novo ciclo, você precisa limpar. Assim também é na nossa vida, assim também é na nossa mente. Quando você quer mudar de ciclo, você precisa fazer primeiro uma limpeza. Uma limpeza mental, uma limpeza espiritual, uma limpeza no seu ambiente para que você mude. E existe uma técnica de limpeza mental que se chama Ho'oponopono. Eu já falei dessa técnica aqui na Hora da Saúde, então se você quer conhecer a técnica Ho'oponopono, você pode entrar na série lá, Hora da Saúde, que vai ter eu explicando para você como funciona o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma técnica de limpeza, ela é haitiana e é limpeza espiritual. É através desta técnica, que se resume em 4 frases, que você faz uma limpeza espiritual, que acrescenta também aí na espiritual a limpeza mental, tá? Para quem achou a palavrinha Ho'oponopono difícil, saiba que ela é muito simples. Significa, as 4 frases são: eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata.
Isso é através dessas simples frases que você faz toda uma limpeza mental, toda uma limpeza espiritual dentro de você. E dentro da sua organização, dentro da sua alta performance profissional, também começa com a limpeza. E aí que entra os 5S, essa metodologia SEIRI, que eu vou trazer a fotinha para vocês, porque eu adoro fotinhas, né, gente? Aqui. Programa 5S. Eu ouvia muito falar deste programa 5S, porque quem está chegando agora na hora da saúde não conhece a minha história. Eu trabalhei na empresa Honda, né? Eu era analista de crédito do Banco Honda em São Paulo, e lá se usa todas as metodologias, todas as técnicas japonesas na administração. E o 5S era muito forte dentro da empresa. Em todos os lugares tinha este programa 5S. Tanto que até no banheiro, gente, nós tínhamos essa regra dos 5S para tudo. E ela contribui para o desenvolvimento, para a performance realmente. Por quê? Ela cuida do quê? Primeiro, o primeiro S é o Seiton. Seiton é senso de organização. Então, para você começar o seu dia, você precisa ter um ambiente organizado, assim como você também precisa ter uma mente organizada, né? Para que você tenha o rendimento que deseja, a primeira coisa é saber o que você deseja. E, gente, vocês podem falar, mas isso é muito fácil, eu quero ter dinheiro para pagar as minhas contas. Mas é só isso que você quer? Porque eu tenho certeza que você consegue pagar as suas contas. E aí você não se sente realizado com o pagamento dessas contas. Quando você paga uma conta, diz aqui. Peraí, deixa eu só abaixar um pouquinho que essa música tá alta. Você pagou uma conta, diz pra mim, você agradece porque você pagou essa conta? Ou você já fica pensando que você tem que pagar essa mesma conta o mês que vem? Ou que olha quanto desperdício de dinheiro para pagar essa conta? Porque quando você pensa que você está desperdiçando dinheiro ao pagar uma conta, você está vibrando na escassez, né? Nós temos que ficar felizes de pagarmos as nossas contas porque nós temos dinheiro para pagar, né? E isto é motivo de felicidade. Então, quando você fala que dentro do que você deseja para sua vida é ter um mínimo para pagar as suas contas, um mínimo para sua sobrevivência, e aí quando você sobrevive até o final do mês você não está feliz, então não é isso que você deseja para sua vida, você deseja mais, você está tendo aquilo que você deseja. Então, você precisa começar a pensar, organizar a sua mente para o que realmente vai te fazer feliz. Porque se você chega até o final do mês, significa que você sobreviveu. Então, você alcançou o sucesso que você desejava. Você desejava sobreviver. Você sobreviveu, você está vivo. Você desejava pagar as suas contas. Você pagou as suas contas. Então, tá ok, você tá conseguindo aquilo que você quer. Aí é que está o ponto-chave. É só isso que você quer? É isso que te traz felicidade? Porque se não é, você precisa organizar. Você precisa começar pelo primeiro S, dos 5 S's, que é o senso de organização. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero hoje. Eu sei o que eu quero fazer hoje. Eu sei quais são as minhas prioridades hoje. Eu sei se eu tenho alguma coisa dentro do meu trabalho, dentro da minha casa, que é urgente, que eu preciso fazer hoje, que não pode passar de hoje, que eu não posso deixar a procrastinação me atrapalhar. Isso é organização, quando eu sei claramente aquilo que eu preciso fazer. Tanto aquilo que eu preciso fazer no meu dia, quanto aquilo que eu preciso fazer na minha semana, no meu ano, na minha vida. Eu tenho que ter um plano, né? A organização, ela vem muito de plano. Eu tenho que ter um plano. De preferência, um plano infalível, né?
Igual Cebolinha, né? Todos os dias faz um plano. O plano pode não dar certo, mas ele tem um foco, né? Então você precisa ter este senso de organização. No dia a dia, como que você faz isso? O que eu preciso fazer hoje? Quais são as encomendas? Qual é a quantidade de produtos que eu vou produzir hoje? Qual é a quantidade de entregas que eu tenho que fazer hoje? Quais são as minhas atividades diárias para hoje? Isto é organização, eu saber logo pela manhã todo o meu dia. Eu estou já fazendo uma organização do meu dia. Então, a tendência é que eu consiga cumprir com este plano, cumprir com essa organização é muito maior quando eu já tenho ela escrita, quando eu já tenho ela mentalizada. É muito mais difícil você procrastinar quando você tem uma organização do que quando você não tem. Quando você deixa para saber o que você precisa fazer na hora que você senta para trabalhar. A hora que você senta, você olha para suas coisas. Elas estão organizadas, você já sabe começar, o seu dia já começa produtivo. Quando você chega no seu local de trabalho e tá tudo bagunçado, o seu dia já não vai ser mais produtivo, porque primeiro você vai precisar arrumar a bagunça para depois saber o que você precisa fazer. E nisso, se você não tem uma organização, você pode começar pela tarefa que é menos importante e deixar a tarefa mais importante para o horário do dia, que é aquilo que a gente falou essa semana, quando o seu pico de energia está baixo. E aí você não vai ter a produção que você precisa ter. Então, a organização, ela é fundamental. O que era ensinado lá na Honda para a gente fazer? Nossa mesa de trabalho tinha que ser organizada todos os dias no final do dia. Então, eu pegava ali 5 minutos no final do meu dia para arrumar a minha mesa. Então, eu organizava tudo, eu guardava todas as canetas, guardava todos os papéis, organizava o meu computador, tudo que eu tinha em pastas, para que facilmente eu encontrasse no outro dia. Dentro dos papéis que eu organizava, eu colocava as prioridades do dia seguinte por cima e deixava eles no cantinho da mesa organizadinho. Então, a minha mesa de trabalho sempre estava organizada. Era assim que todo mundo que trabalhava na Honda precisava trabalhar, de acordo com o programa 5S, que era ensinado para todos os funcionários. Todo mundo tinha que organizar o seu espaço de trabalho antes de sair, para que no outro dia, quando eu chegasse, eu não tivesse essa perda de tempo, perda de produtividade organizando. Então, o primeiro S é o senso de organização. O segundo S, que é o Seisou, é o senso de limpeza. Não tem como você exercer o seu trabalho com qualidade se ele estiver em um ambiente sujo. Pensa que se o ambiente onde você está, onde você trabalha, ou mesmo onde você vive, está desorganizado e está sujo, o tempo que você vai perder para organizar e limpar o seu ambiente, isso vai reduzir a sua produtividade, porque você vai ter que fazer isso constantemente. Então, a limpeza, ela também é fundamental para a clareza das ideias. Quando você está num ambiente sujo, a sua mente tem dificuldade para encontrar soluções, porque ela fica presa à sujeira. A nossa mente, ela é trabalhada para organizar e para limpar. Quando nós fugimos desta ordem natural das coisas, ela cria uma confusão. Ela não sabe direcionar o pensamento para aquilo que vai ser produtivo, porque ela está focada lá no que precisa ser limpo, no que precisa estar organizado.
Quanto mais sujeira você tiver no seu ambiente, maior será a sua dificuldade de produção. Então, muitas vezes você fica sentado no meio de uma guerra. Lembra que eu falei lá, quando os japoneses acabou a Segunda Guerra Mundial, eles sentaram lá na calçada e viram aqueles destroços? Eles sabiam que a primeira ação que eles tinham que tomar para a reestruturação do país era a limpeza. Então, eles se levantaram e começaram a limpar todos aqueles destroços, a limpar toda a bagunça que foi criada pela Segunda Guerra. E o primeiro passo é esse, você fazer a limpeza. Mas pode ver que a limpeza ela não vem na frente da organização, porque não é só sair limpando. Você tem que saber por que você está limpando, para que essa limpeza ela faça parte de um contexto que vai te trazer clareza. E a clareza física é a clareza mental. O seu interior reflete o seu exterior. Se tudo está bagunçado à sua volta, dentro de você também está tudo bagunçado. Os sentimentos, os pensamentos, as suas atitudes estarão todas bagunçadas. Você precisa começar com isso. Então comece com o começo. Comece pela limpeza, pela organização. Deixe o seu ambiente limpo, organizado. Pegue tudo que você precisa para o dia. Eu vou começar o meu dia. O que eu vou fazer hoje? Eu já tenho organizado. Eu vou produzir tantas peças hoje. O que eu preciso para a produção dessas peças? Vou pegar aquilo, o material que eu preciso para aquela peça. Não vou pegar material que eu não vou utilizar, porque ele vai atrapalhar ali a visibilidade. Quando você está trabalhando ali num ambiente desorganizado, onde você não encontra aquilo que você precisa, você perde tempo e você perde a motivação em fazer. Então, você já separa todo o material que você vai usar naquele dia, você deixa ele próximo da sua mão. E aí, quando você terminar o trabalho, você guarda este material no lugar dele, cada coisa no seu lugar. Eu brinco muito aqui na minha casa que se eu perdesse a visão, eu não iria sofrer, porque na minha casa tudo é guardado sempre no mesmo lugar. Então, eu não preciso enxergar para saber onde as coisas estão. Eu sei porque eu já crio uma imagem mental de todos os espaços da minha casa. E eu sei que o que eu preciso está naquele lugar. Então, ele sempre está no mesmo lugar. Assim também é no seu espaço de trabalho, seja no seu computador, seja no seu ateliê. Tudo fica sempre no mesmo lugar. É mais fácil de encontrar. Então, você ganha tempo organizando isso para que na hora que você precise, você vá direto no lugar e pegue o que você quer. E deixar já separado tudo aquilo que você vai utilizar também é uma forma de limpeza, tá? E o terceiro S dos 5 S's é o Seikitsu, que é o senso de saúde e higiene. Eu preciso estar saudável para ter uma boa produtividade. O meu corpo precisa estar bem para que eu consiga desenvolver. Não, eu tô sem som? Para todo mundo eu tô sem som ou só para a Laíris? Deixa eu tirar o... Voltou? Tá normal o meu som? Me digam aí, vou esperar vocês falarem se o som tá normal, pra eu voltar a falar. Tô aqui falando há horas e tá sem som? Tá normal? Tá normal? Então tá bom. Então acho que é o seu, Laíris. Tenta sair e entrar de novo, tá? Que acho que é o seu. Eu tava aqui no Seikitsu, né? Que é o senso de saúde e higiene. Eu preciso ter saúde.
para desempenhar as minhas atividades. Se eu estou com dor de cabeça, eu não vou produzir tudo o que eu não vou render 100%, porque eu não estou bem. Eu preciso cuidar da minha saúde para que eu tenha uma alta produtividade. A alta performance, ela está relacionada à saúde. Então, quanto mais saudável você for, melhor será os seus rendimentos, melhor será a sua performance. Não adianta você sacrificar a sua saúde em prol do seu sucesso, porque você não vai alcançar o sucesso. A única coisa que você vai conseguir sacrificando a sua saúde é sofrimento, é dor, é fracasso. Entenda que sacrifício não significa sofrer, não significa dor, sentir dor. Sacrifício é você se dedicar 100% àquilo que você quer para você. Isso é sacrifício. Quando eu sacrifício, inclusive, desculpa, deixa eu ver aqui, inclusive é material de faculdade, sim. Eu trago conhecimento universitário para vocês, gente. E mostro para vocês como isso usa no seu dia a dia. E o quanto esses cuidados são importantes para que você tenha um desempenho. Por que você não está conseguindo aquilo que você deseja? Porque você não está fazendo da maneira correta. Sacrifício não significa sentir dor. Sentir dor só vai te levar para o fracasso, tá? Sacrifício significa o quê? Eu tenho um objetivo na minha vida. Eu quero alcançar um sucesso profissional. Eu quero ser reconhecida como uma especialista, como uma expert na minha profissão. Para isso, eu vou abdicar de algumas coisas, mas essas coisas não vão me trazer sofrimento. Muito bom, tínhamos isso no Seara, onde eu trabalho. Ela é muito utilizada por empresas multinacionais. Grandes administradores conhecem muito bem este método e praticam. E são métodos muito simples, que não requerem nossa grande intelectualidade, gente. Cuidar da sua saúde não é algo que requer sacrifício. Você cuida com o que você tem no momento, com o que você pode fazer. Uma caminhada, um passeio pela rua do seu bairro, subir lances de escada, fazer flexões, pular corda. Isso é atividade física. Alimentação é cuidado com a saúde. Me alimentar bem, ingerir produtos que vão fazer bem para a minha vida, é cuidar da saúde. É isso que vai fazer o seu rendimento no total, no geral, melhorar. Então, a questão de alimentação, de atividade física, não é só para você emagrecer, não é só para você se encaixar nos padrões da sociedade. Isto é o que as pessoas colocam na nossa cabeça para gerar uma crença limitante, de que pessoas que se preocupam com saúde física, com alimentação, só querem se encaixar nos padrões da sociedade. Mas não, a atividade física e a alimentação, ela tem um resultado direto na sua produtividade, no seu desempenho profissional e no seu desempenho como ser humano, no geral. Entendeu? Então tome cuidado com o tipo de crença que está te limitando, porque cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, ela também contribui para o seu rendimento profissional, para você ganhar mais dinheiro, para você se sentir realizado como profissional. E o nosso quarto S é o senso de autodisciplina, é o Shitsuki. Eu amo o Japão, gente. Eu amo japoneses. Eu tenho assim uma admiração gigantesca
por esta população, por orientais como um todo. Eu acho eles excelentíssimos, são exemplos maravilhosos a serem seguidos. E o senso de autodisciplina, ele também, o que os japoneses fazem nessa questão de autodisciplina? Eles têm as regras deles e eles transmitem essas regras de geração em geração, né? Então as crianças, elas já nascem na autodisciplina, elas já nascem tendo consciência do lugar delas no coletivo, na sociedade, da importância da tarefa delas em prol da sociedade. Então as crianças, quando vão para a escola, elas têm uma regra de adultos não levam as crianças para a escola no Japão. Elas vão sozinhas. Então, isso eu sei porque eu tenho parentes que moram no Japão e eles contam como é a rotina deles. Então, as crianças lá, elas são obrigadas por lei a dormir 8 horas da noite. Elas são obrigadas. Se os pais não colocarem as crianças para dormir às 8 horas da noite, eles são denunciados pela escola, pelos vizinhos e podem ser presos. Isso daí é disciplina. Então, o que as crianças já nascem com essa disciplina? Você tem que estar na cama às 8 horas da noite. Então, todo o seu dia tem que ter disciplina para que 8 horas você já tenha cumprido com todas as suas tarefas e possa ir deitar. Quando você cria uma criança já desde pequenininha, disciplinando ela vai fazer isso sozinha, independente da idade dela. Então, os parentes que eu tenho que moram no Japão, eles já falam, olha, as crianças, elas se arrumam, tomam banho, jantam e sozinhas, sem que ninguém precise falar nada, elas vão dormir. Fala boa noite, fazem a oração delas da noite e vão se deitar. Não tem, só mais 5 minutos, eu não quero, eu quero assistir, eu não tô com sono. Não tem isso lá, porque elas já são disciplinadas. Isso é autodisciplina. É você saber o que tem que fazer e simplesmente fazer. Por que ela precisa fazer isso? Porque o rendimento dela na escola é muito melhor se ela dormir a quantidade de horas que ela precisa. Isso é autodisciplina. Isso você já ensina as crianças desde pequeno. E lá no Japão eles fazem isso. E como que é lá no Japão ir para a escola? Adulto não leva a criança para a escola. Então eles juntam todas as crianças do bairro. Elas se unem num ponto de ônibus. A criança mais velha é responsável por cuidar das menores. Então, lá eles trabalham muito com a questão da hierarquia, né? O mais velho é sempre o responsável e vai descendo até o mais novo. Então, as próprias crianças são responsáveis umas pelas outras. É óbvio que no Japão a questão da segurança é muito melhor do que aqui, né? Nós estamos falando de um país de primeiro mundo. Obviamente, este sistema não poderia jamais ser implantado no Brasil neste momento, né? Jamais a gente deixaria uma criança cuidar dos nossos filhos. Mas como eles já trabalham todas essas metodologias de melhoria há muitos anos, por isso é que eles são um país de primeiro mundo, dá certo, né? Lu, na Alemanha as crianças também vão para a escola sozinha, começam com 7 anos e vão a pé. Exatamente, as crianças lá no Japão, se a escola é próxima, elas vão a pé. Se a escola é longe, elas pegam um ônibus, mas são as próprias crianças que cuidam umas das outras. Elas são responsáveis por chegar no horário, por cuidar, as maiores cuidarem das menores. Quando elas chegam na escola, a primeira coisa que elas fazem é limpar a escola. Lá no Japão,
não tem funcionários de limpeza, então não tem pessoas que limpam as ruas, não tem pessoas que limpam as escolas. As próprias pessoas têm consciência de limpeza, que é o nosso senso de limpeza ali, o segundo S. Então as crianças também já são educadas para cuidar da escola, gente. Isso não é trabalho infantil, isso é cuidar daquilo que te pertence. Eu, quando era criança, quando estudava, na minha escola naquela época, nós também limpávamos a escola. Não era todos os dias, mas as crianças tinham de tempos em tempos um dia de limpeza. E eu me recordo muito bem de limpar a escola várias vezes. Então a gente pegava as esponjinhas, limpava todas as carteiras, que eram daqueles alunos maravilhosos que ficam riscando a carteira. A gente limpava as carteiras, lavava o chão e limpava a escola. Tirava todos os chicletes grudados debaixo das carteiras. Nós fazíamos isso, e isso trazia uma consciência de que eu não vou sujar aquilo que depois eu vou ter que limpar, né? Que nem fui eu que sujei, diga-se de passagem. Mas o que que isso resulta? Resultou para mim e funciona muito bem até hoje. Nós vivemos num ambiente coletivo, então eu não vou prejudicar aquilo que outra pessoa vai usar. Eu não vou sujar sabendo que outra pessoa vai usar. E não vou deixar que ninguém suje também, não é? Porque quando você aprende a limpar uma sujeira que não é sua, que não foi você que fez, você não deixa a outra pessoa fazer mais. Então, quando nós fomos educados na escola a limpar a escola, tinha esse dia de limpeza, o que que resultava durante o ano todo? Você viu um amiguinho lá com o chicletinho na boca para grudar na carteira, você já brigava com ele. Faz favor de jogar esse chiclete lá no lixo, tá, seu porco? Eu falo assim, seu porco, vai jogar lá no lixo esse chiclete. Carteira não é lugar de jogar. Não joga chiclete no chão. Que coisa mais feia. Então, eu como criança, eu já tinha esse senso de não deixar que as outras pessoas façam. E a nossa sociedade seria infinitamente melhor se nós aprendêssemos esse programa 5S já desde a infância. Porque quando você visse o sujeito jogando o lixo da janela do carro, você ia lá, eu vi um vídeo, acho que eu até compartilhei, do motociclista, que a mulher jogou o lixo pelo chão, da janela do carro. Ele foi lá, pegou o lixo e jogou na janela da mulher. Aí a mulher andava um pouquinho e jogava de novo. Ele foi e foi seguindo a mulher até ela parar. Ela parou num restaurante e jogou no chão da rua. E saiu para ir no restaurante. Ele foi lá, pegou a sacola de lixo, abriu o carro da mulher e jogou dentro do carro dela. Aí a mulher começou a brigar com ele. O dono do restaurante que a mulher tava saiu, mandou a mulher. Aí a mulher foi lá, tirou a sacola do carro e jogou no chão de novo. Começou a brigar com o motociclista. O dono do restaurante saiu, pegou a sacola, entregou na mão da mulher, uma mulher adulta, gente. Levou a mulher até o cesto do lixo e falou pra ela, jogue aqui. Entendeu? Uma terceira pessoa ensinou a mulher o que fazer. É um vídeo maravilhoso de um exemplo de como, quando você tem consciência, você obriga os outros a terem consciência também. Porque isso te irrita. A porquice dos outros vai te irritar quando você trabalhar com o 5S, tá? E aí você aprende e ensina também. A Sara, os japoneses são responsáveis desde pequeno. Eu gostaria de morar no Japão, gosto de disciplina, eu também, viu? Gostaria muito de morar. Eu convivi com alguns japoneses na minha vida e realmente eles são assim, eles são muito disciplinados, isso é autodisciplina. Eles acordam cedo, eles chegam cedo. Lá na Honda tinha o pub do Bradesco lá dentro da Honda e um dos funcionários era japonês.
o pub abria 10 horas da manhã. 8 horas o homem estava lá sentado, esperando, dá 10 horas. E ele sempre estava lendo. Então, assim, eles não aceitam atraso de maneira nenhuma, né? Como que você não se atrasa? Saindo mais cedo, evitando qualquer contratempo, né? Então, ele se programa, se ele tem um compromisso, eles se programam para chegar com antecedência a esse compromisso, caso aconteça algum contratempo. Então, é um exemplo maravilhoso a ser seguido. Inclusive, eu recomendo a vocês que introduzam as tradições japonesas na rotina dos seus filhos, porque os seus filhos vão aprender com eles também. E é maravilhoso, tanto que tem lá, né, eu já falei do Ikigai, Ikigai também é japonês, que já nasce com o seu propósito de vida muito bem esclarecido, né? E aí o último, 5S, é o Seiri. O Seiri é o senso de utilização. Para que você vai fazer aquilo? Você tem, vamos pensar aqui em alguma coisa. Eu tenho um manequim. Aqui eu tenho 2 manequins femininos. Um molage e um outro, que eu comprei antes do molage. Eu uso esse segundo manequim? Não, só um manequim. Eu só preciso de um. Qual é a utilidade do segundo? Por que eu preciso de 2 manequins femininos no meu ateliê? Com a mesma numeração, por sinal. Não preciso, ele não tem utilidade nenhuma, ele só está ocupando espaço. Ele só está me atrapalhando. Isso é o senso de utilização. Eu preciso disso? Não, então por que eu vou ficar com isso? O que eu vou fazer? Eu posso doar, eu posso vender, mas eu não preciso dele, então eu não preciso acumular. O que as pessoas que sofrem do transtorno da acumulação têm? Não tem senso de utilização. Aliás, o que elas não têm, né? Elas têm um transtorno, que é o dos acumuladores, né? Que é horrível, é uma doença horrível que prejudica muito as pessoas. Não sei se vocês já assistiram aquele programa Acumuladores, mas assusta, né, o nível da doença que pode chegar. É a falta do senso de utilização. Quando você simplesmente quer ter as coisas, mas você não sabe qual é a utilização delas na sua vida. E você precisa analisar o que você precisa. Aí você utiliza, você pode colocar o minimalismo dentro do senso de utilização, né? O mínimo que você precisa é o máximo para sua alta performance, tá? Então, sempre tem um mínimo. Nós falamos ontem da questão das tesouras, né? A gente sempre brinca aqui com a questão das tesouras, porque nós temos artesãs que têm realmente muitas tesouras, né? E qual é a utilidade de ter muitas tesouras, gente? Analisa isso. É necessário ter muitas tesouras? Vocês sabem que quando nós acumulamos muita coisa, é uma falta que nós temos dentro da nossa vida, né? É uma criança interior aí que não teve alguma coisa e desenvolveu esta necessidade do ter. Nós vivemos este problema dentro da sociedade, da nossa sociedade. A nossa geração e as próximas gerações vão sofrer muito com isso, que é o ter e não o ser. A necessidade de ter. Eu preciso ter ou eu preciso ser? Eu preciso ter muitas tesouras para mostrar que eu sou uma boa costureira, ou eu preciso ser uma boa costureira? Eu preciso ter um ateliê maravilhoso, digno de capa de revista, ou eu preciso ser boa naquilo que eu faço? Este é a grande reflexão e o motivo de tantos transtornos mentais, de
tantas doenças psicossomáticas que nós temos hoje. Ter não é o que nós precisamos para ser feliz. O que nós precisamos é ser. Eu preciso ser uma pessoa disciplinada para ter alta performance. Eu preciso ser uma pessoa organizada. Eu preciso ser uma pessoa limpa, uma pessoa saudável. E não ter. Vocês compreendem onde que entra os 5S aí, que coincidentemente também é o ser, né? É o ser responsável, responsável comigo, responsável com o meu ambiente, responsável com a minha família, responsável com os meus clientes. Eu preciso ser e não ter, tá? Então essa é a grande reflexão de hoje e vocês viram aqui mais um método maravilhoso para vocês colocarem aí no dia a dia de vocês. Eu já conhecia o 5S, para quem não me conhece, para quem fica pensando de onde que essa menina tira tanta informação para passar na hora da saúde, que já estamos aí com mais de 130 lives da Hora da Saúde, todas salvas na playlist Hora da Saúde. Então eu sei que vocês ficam pensando aí de onde que tira tanta informação para trazer aqui para 130 vídeos, a maioria deles aí estourando 1 hora, né? De informações, cada dia uma informação nova, cada dia um conteúdo novo. Eu sou formada em administração, eu sou pós-graduada em administração de negócios, eu sou pós-graduada em serviço social, tenho infinitos cursos de aperfeiçoamento profissional e hoje faço o curso de psicanálise. Então, tudo isso traz como referência para minha vida este conhecimento todo que eu trago para vocês. Eu trabalhei em 3 multinacionais aqui do Brasil, né, que são multinacionais, são 3 bancos, na verdade, foram o Santander, o Bradesco e o Banco Honda, que trazem muito dessas informações, deste conhecimento que agregaram muito para minha vida. Além disso, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sou uma pessoa que gosta muito de autoconhecimento, autodesenvolvimento, que gosta de estudar o ser humano, que gosta de estudar a mente. Então, nesses meus 37 anos de vida, eu já li muitos livros e por isso eu aconselho vocês a buscarem leitura diária, porque ler é conhecimento, e conhecimento, por mais que naquele momento você possa até achar que não entendeu, você vai conseguir se expressar muito melhor, e este conhecimento ele vai vir no momento certo para você, tá? Então é daí que eu tiro, eu tô sempre em busca de autodesenvolvimento, eu tô sempre em busca de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Este foi justamente o tema dos meus trabalhos de faculdade, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Eu já trabalhei muito com treinamento nos bancos em que eu atuei, e toda vez que você trabalha com treinamento, toda vez que você busca ensinar alguém, você aprende mais, né? Você aprende em dobro. Quem ensina, aprende em dobro, né? Porque você busca informações para levar, para treinar as pessoas, e com isso você agrega cada vez mais conhecimento, né? Neuza, qual livro devemos ler? Neuza, dentro do meu feed, este mês, eu dei uma indicação para vocês de 4 livros, tá? Todos os meses eu tenho uma meta para este ano de ler 4 livros por mês. Então eu tô lendo um livro por semana. Eu não vou mostrar o livro que eu tô lendo agora para vocês, porque ele é um livro que o título dele é polêmico. E eu não quero causar nenhum desconforto, tá?
Eu até falei que eu vou fazer uma capa para esse livro, para esconder o nome dele, porque eu sei que gasta um quando eu sei por experiência, sabe? É um livro que o nome dele gera muita crença limitante dentro da gente. E eu rejeitei ele a primeiro momento também. Eu só fui ler porque ele foi muito indicado e eu falei, eu vou ter que vencer essa resistência ao nome, mas eu não vou mostrar pra vocês porque vai causar um desconforto. Eu vou fazer uma capa pra ele só pra enganar. Mas é um livro que futuramente eu vou dizer qual é, porque ele é muito bom. Mas para você ler agora, para você ler hoje, eu sugiro para você ler O Milagre da Manhã, que são os 4 livros que eu coloquei no meu feed. O Milagre da Manhã, como que chama? Passos de Gigante. Passos de Gigante é um livro maravilhoso para você ler. Ele parece ser grosso, mas as frases são pequenininhas. São exercícios diários para você fazer também. São exercícios mesmo. A intenção do livro é que você leia uma página por dia e faça o exercício para você ter resultados. Ele também é excelente. Quais foram os outros livros que eu indiquei lá, gente, que agora eu não lembro? Este mês eu tô lendo, li, né, 2 livros já, que são livros um pouquinho mais à frente, que quando a gente tiver já num nível mais alto da Hora da Saúde eu vou indicar para vocês também, mas é uma leitura um pouquinho mais difícil, né, porque tem livros que a leitura é muito fácil e tem livros que tem uma leitura assim um pouco mais específica e aí é mais difícil a compreensão. Então, você precisa estar num outro momento, de repente. Eu falei sobre o livro Mente Milionária, também é um livro excelente para você ler, super fácil, a leitura dele é super fácil. E qual que era o outro que eu estou tentando lembrar? Era o Poder Sem Limites, né? Que também é do Tony Robbins. Poder Sem Limites é um livro muito bom também para ler, traz reflexões maravilhosas e tem vários exercícios dentro do livro que eu trago aqui para a Hora da Saúde também, os exercícios desses livros, tá? Aí é isso, eu vou encerrando aqui. Nossa semana foi maravilhosa, cheia de conteúdo agregador. Eu espero vocês na próxima segunda-feira, 9 horas da manhã. Segunda-feira é nossa saúde mental. Então o assunto é para cuidar do equilíbrio mental, para trazer a razão dentro da gente. Agora, uma coisa eu posso aqui garantir para vocês do livro que eu tô lendo agora, que eu tô finalizando, que a capa a capa aí é meio sinistra, mas o conteúdo é divino, tá? O conteúdo é divino, que diz assim, você se afasta do medo, você se afasta do inimigo de Deus, para vocês entenderem qual que é o título do inimigo de Deus, quando você não tem medo, quando você tem alegria, quando você tem amor, quando você tem paz. É um livro que fala mais de Deus, né, do que do seu inimigo, mas ele ensina que todas as vezes que você tem medo de alguma coisa, você se afasta de Deus, você se afasta do seu propósito. Então, sempre que tiver medo, segura na mão de Deus, faz sua oração, fala, afasta este medo de mim e vá para o lado do bem, vá para o lado do amor, faça as coisas certas, que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bem, tá? Use os 5 S's para fazer o seu dia melhor, esses 5 S's que vocês aprenderam hoje, use eles para fazer o seu dia melhor. Existem aplicativos que ensinam a fazer, tá? Até a Patrícia me mandou ontem uma indicação de aplicativo para fazer a técnica do Pomodoro, tá? Que eu ensinei essa semana, na quarta-feira, a técnica Pomodoro, para você aumentar o seu rendimento. E a Paty descobriu que tem aplicativos que ajudam você a fazer os intervalos,
que contribuem. Então depois eu vou colocar nos meus stories a indicação desses aplicativos. Tem aplicativo gratuito, tem aplicativo pago, mas você pode ir no tanto faz, né? O pago também é baratinho. E você pode usar a técnica Pomodoro através de aplicativo, que vai aumentar aí a qualidade dele, o rendimento, né? E o 5S também, com certeza tem aplicativos. É só você buscar método 5S, programa 5S, programa de melhoria contínua também. Vai trazer todos esses métodos aí para o seu dia a dia, para te ajudar aí a resolver o seu problema com produtividade e com performance, não é? Obrigada, minhas queridas, pela participação. Sejam muito bem-vindas. Quem chegou agora, eu vi alguns nomes novos aí subindo nos comentários. Sejam muito bem-vindas à nossa Hora da Saúde. Aqui você tem conhecimento de alto valor, viu? Vale muito a pena acompanhar todos os dias, porque cada dia da semana é um tema. Hoje foi saúde profissional, na segunda-feira é saúde mental, e eu trago sempre uma forma do conhecimento fazer sentido no seu dia a dia, para que você possa utilizá-lo sem nenhum custo, tá? Tudo que eu trago aqui, você consegue fazer com o que você tem em casa, não precisa gastar nada, não precisa comprar nada adicional para conseguir ter uma efetiva melhora aí no seu dia, tá? Muito obrigada, um bom dia para todo mundo e chegou sexta-feira, hein, gente? Hoje é dia de boteco, hoje é dia de diversão. Lá na Web TV, eu espero vocês 10 horas da noite pro JA, nosso momento risada do dia. E depois temos o boteco da Eric, também melhor ainda, né? Pra gente já iniciar o nosso fim de semana com alegria no coração, né? A Hora da Saúde volta na segunda-feira, 9 horas da manhã. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.